Gente, chegamos aqui à nossa segunda aula de ortografia e nesta aula vamos tratar do emprego do hífen, que é aquele tracinho que une palavras compostas, une os prefixos às palavras, é utilizado também na divisão silábica e na translineação, que é quando você precisa dividir a palavra no meio da linha ali e você acaba usando o hífen. Então, primeiramente, nós vamos ver as regras de emprego do hífen com os prefixos e depois nós vamos ver o emprego do hífen com as palavras compostas. Então, vamos em tela verificar essas regras. Bom, estamos falando aqui do uso do hífen depois da reforma ortográfica que ocorreu em 2009 e foi, assim, obrigatória a partir do ano de 2012, né? Tivemos um tempo aí de adaptação. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é o emprego do hífen com prefixos ou falsos prefixos, que são aqueles termos que ficam antes das palavras. Então, a primeira coisa que nós vamos olhar é quando se usa o hífen, né? Nesse caso, nós temos o uso do hífen para quando nós tivermos o prefixo e o segundo elemento eles estiverem se juntando pela mesma vogal. Então, acontece de no prefixo você ter a mesma vogal da palavra com que ele se une. É o que acontece com antiimbérico, auto-organização, contra-almirante, infra-auxiliar, micro-ondas, neo-ortodoxo, sobre-elevação, anti-inflamatório. Então, se as vogais são iguais, a gente usa o hífen. Com os prefixos có, pró, ré, eles vão se juntar ao segundo elemento, ainda que tenham as vogais o e e, mesmo que sejam vogais iguais, a regra é esses prefixos juntarem-se às palavras sem hífen mesmo. Então, co-ocupar, co-organizar, ó, mesmo sendo vogais iguais, não vai se utilizar o hífen por conta desses prefixos aqui que são especiais em relação a essa regra. No caso de coautor, não é um caso de vogal igual, também continua aí junto, né? Porque é uma característica desse prefixo. Então, nós temos também co-irmão, cooperar, preenchimento, pré-existir, pré-estabelecer, proeminente, reeducação, reeleição e reescrita. Então, independentemente do tipo de vogal que venha depois, ainda que seja vogal igual, vai ser junto, sem hífen, por conta desses prefixos. Com vogais diferentes, aí nós não vamos usar o hífen, junta mesmo, né? É o que acontece com autoescola, o O e o E são vogais diferentes, então vogais iguais com hífen, vogais diferentes sem hífen. Autoescola, autoajuda, autoafirmação, semiaberto, semiárido, semiobscuridade, contraordem, contraindicação, extraoficial. A gente vai usando o hífen aí por serem vogais diferentes. Com consoantes iguais, nós vamos usar o hífen também. Olha a tendência, vogal igual e consoante igual, usa-se o hífen. Então, interracial, com hífen, superrevista com item, hiperraquítico, subbrigadeiro. Vogais iguais, nós vamos utilizando o hífen. Não vamos usar o hífen quando o segundo elemento começar com S ou R e o primeiro terminar por vogal. Então, nós não vamos ter o hífen, mas vamos duplicar essas consoantes, né? Vão ficar SS e RR. Então, antirreligioso, minissai, ultrasecreto e ultrassom, com as vogais duplicadas, o prefixo terminou por vogal e a palavra seguinte começou com S ou R sem hífen, duplicando vogal. Se o segundo elemento começar com H, M, N ou com vogais, nós vamos usar o hífen se o primeiro elemento for terminado com M ou N, né? Então, o primeiro elemento termina com N ou M e vão se unir aqui com o hífen, né? Com H, M ou N. Então, circunmurado, ó, hífen. Circunnavegação, hífen. Eu tenho o primeiro elemento terminado por M e o segundo elemento começando por N. Pan-hispânico, o primeiro elemento terminado por N e o segundo começado por H. Então, a gente vai usando o hífen aí se começar com vogal ou com essas consoantes H, M ou N. O que acontece também com pan-americano. Esses prefixos aqui, ex, sota, solta e vice, eles são prefixos usados com hífen, ó, ex-almirante, ex-presidente, sota piloto, sota opor, vice-almirante, vice-rei. Então, são prefixos que devem ser usados com hífen também. E destacar aqui o caso do sobrepor, que se escreve junto.
Os prefixos pré, pós e pós, eles também são usados com hífen. Esses são os acentuados, porque nós temos o pré, pós e pó que não são, e pró que não são acentuados. Esses acentuados nós temos que usar com hífen. É o caso de pré-escola, pré-nupcial, pós-graduação, pós-tônico, pós-cirúrgico, pró-reitor. Vemos que em pré-determinado que não é acentuado, pressupor, pós-por, proativo e propor, não usamos hífen. Então, são casos dos prefixos tônicos acentuados. Nós vamos usar o hífen também quando o prefixo terminar com R, B e vogais e o segundo começar com H. Então, anti-herói, interhemisférico, sub-humano, anti-hegemônico, biohistórico, super-homem, gigahertz, polihidratação, geohistória. Mas temos que lembrar que algumas grafias, chamadas grafias consagradas, elas vão ser mantidas. Então, a gente vai ter reidratar, desumano, o H está sumindo, né? Inábil, reabitar, reabilitar, reaver. Se houver a perda do som da vogal final, então é melhor, né, não usar o hífen e eliminar o H, que é o que acontece com cloridrato. Cloridrato. Perdemos o O aqui, né? E aí perdemos o H também. Clorídrico, mesma coisa. Perdemos o som do O, então eliminamos o som do H também. Os sufixos de origem tupi, né, vão usar o hífen quando a pronúncia exigir. Aí temos alguns: Anajá-mirim, Ceará-mirim, Capinhaçu, Andaçu, Amoré-Guaçu, que são casos de sufixos, tá? Estamos falando aqui, ó, mirim, mirim, açu, açu, guaçu. Sufixos é o que vem depois e prefixos é o que vem antes. Agora, tratando das palavras compostas, nós geralmente usamos o hífen, né, nas compostas comuns, que são aquelas em que o primeiro elemento é formado por um substantivo, adjetivo, verbo ou numeral, então permanece usando o hífen aí. Amor perfeito, substantivo, boa-fé, adjetivo, guarda noturno, verbo, na verdade, substantivo, guarda-chuva, verbo, criado mudo, verbo, decreto, lei, substantivo. Então, esses compostos comuns, nós usamos o hífen, né? Mas temos aí algumas formas adjetivas, que é o caso do afro-luso, anglo-latino, que não se ligam por hífen. Então, temos afrodescendente, eurocêntrico, lusofobia, eurocomunista. Com adjetivos pátrios, temos o hífen, né? Então, afro-americano, latino-americano, indo-europeu, ítalo-brasileiro, anglo-saxão. E aí tem uma questão que é meio polêmica, né? Que é essa questão da noção da composição. Se a noção de composição desapareceu com o tempo, não se usa hífen. É meio complicado a gente definir isso, mas temos os casos aqui de pontapé, Madre Silva, girassol, paraquedas, paraquedismo. O paraquedismo já perdeu a noção do verbo parar, manda-chuva que perdeu a noção do verbo mandar. Então, algumas palavras que vão perdendo a noção de composição não se usam mais com hífen. E alguns casos, como para e manda, para-brisa, para-choque. Lembrar que aqui, com o novo acordo, não tem mais acento no para. Manda tudo, manda lua. Então, nesses casos, permanece a ideia de que não perdeu a composição, a noção de composição. Com elementos repetidos, usa-se hífen, né? Tico-tico, tic-tac, ping-pong, blá, blá, blá. Elementos repetidos ou onomatopeicos. E compostos com o apóstrofo, que é aquela marcazinha do di, né? Em cobra d'água, mãe d'água, mestre-damas, também utilizamos aí o hífen. Alguns nomes geográficos que são antecedidos por grão, grã ou alguns verbos, né? São casos em que a gente vai usar hífen e temos exemplos aqui do grã, grão e verbos de qualquer tipo, né? Grã-Betranha, Bretanha, Grão-Pará, Passa 4, nomes geográficos também a gente usa com hífen. E temos alguns nomes geográficos compostos que não usam hífen, que é o caso de América do Norte, Belo Horizonte, Cabo Verde. Então, aqui, principalmente em relação a palavras compostas, algumas coisas a gente tem que memorizar mesmo, diferente do uso dos prefixos, que tem uma lógica de terminação de letra e início de letra. Algumas espécies de animais, né, usa-se hífen nos compostos que designam espécies de animais e vegetais. Bem-te-vi, bem-querer, erva de cheiro, couve-flor, erva doce, feijão verde,
Coi de baia, João de barro, não me toques. Agora, se a gente usar essas palavras, espécies de animais no sentido figurado, a gente não coloca o hífen, né? Ela está cheia de não me toques. Então, aí vem como hífen é o sentido figurado para melindres. O uso do mal, né? Antes das vogais H, antes de vogais H ou L, ele é usado com hífen, né? Mal afamado, mal está, mal acabado, mal-humorada, mal limpo. Mas vamos usar mal criado, mal nascido, mal visto, mal querer e mal passado, sem o hífen e junto. E escreve-se também com hífen o feminino, no caso de má língua e más línguas. Então, aí a respeito do uso do mal. Além a quem, recém, bem e sem são usados com hífen, né? Então, além má, além a quem é oceano, recém-casado, recém-nascido, bem-estar, bem-vindo, sem vergonha. O bem, ele pode se aglutinar com o segundo elemento, formando algo desse tipo aqui com N, ó. Benfeitor, benfeitoria, bem-querer e bem-quisto. Acontece aí, e aí não vai ter hífen no caso. Em algumas locuções, né, não se usa o hífen nas locuções de vários tipos, locuções substantivas, adjetivas. À vontade, cão de guarda, café com leite, cor de vinho, fim de semana, fim do século. Quem quer que seja, um disse-me-disse, são locuções, né? E algumas grafias são consagradas e acabam sendo exceções à regra, que é o caso de água de colônia, arco da velha, pé de meia, mais que perfeito, cor de rosa, queima-roupa, ao Deus dará. Outras expressões ou locuções não usam hífen, como bumba meu boi, tomara que caia, arco e flecha, tão somente, ponto e vírgula. E escreve sem hífen também as locuções à toa, dia a dia, arco e flecha. Quando nós usamos encadeamento de palavras, aí elas vão levar hífen, né? Relação professor-aluno, Tóquio, São Paulo, Rio-Niterói, Anglo-Brasil, Áustria-Húngria, Alsácia-Lorena. Então, exemplos de palavras aí que indicam encadeamento. E também nós usamos o hífen no final da linha, e ele deve ser repetido em caso de palavras que têm o hífen. Então, por exemplo, se eu for escrever atravessa a ponte Rio-Niterói, como eu uso o hífen aqui, eu devo marcar o hífen aqui e o hífen na outra linha no processo de translineação, né? A gente tem a margem aqui, então se a palavra tem hífen, a gente usa o hífen embaixo também. Então, um hífen vai indicar a translineação, a divisão da palavra, e o outro hífen que vai estar na linha de baixo vai indicar aí que aquela palavra tem hífen. Então, isso aqui é um ponto importante. Caso você precise quebrar a palavra na margem, coloca um hífen lá embaixo depois, no caso de quebrar no lugar do hífen. Se não é normal, só o hífen ali de translineação. Então, a gente aqui tem um hífen de translineação, mais o hífen da palavra que coincidiu de ficar no final. Bom, as regras de uso do hífen são essas, então também, né, um caso de ortografia, necessidade de memorizar, de decorar, de fazer exercício e ir consultando sempre para poder tomar consciência disso, buscar usar no dia a dia e evitar erros aí em relação a esse item ortográfico, que é o emprego do hífen. Próxima aula aí, seguida a respeito de ortografia, nós vamos tratar de algumas dificuldades ortográficas relacionadas a algumas palavras especiais. Até a próxima aula.